Glória a Deus, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Minha gratidão a todos vocês que nos acompanham nesse canal e na ministração do Evangelho. Amém? O título da mensagem de hoje é Jesus te ama para te salvar. Eu já gravei uma mensagem com esse título. Está aí entre as 102 mensagens que eu já gravei, essa é a 103. E tem uma mensagem que ela foi bem visualizada, ela tem mais de 1000 visualizações. Para o meu padrão, né, para o meu nível, né, digamos assim. É uma das mensagens mais bem visualizadas do canal. E ela fala da necessidade do homem da salvação. Então, Jesus te ama para te salvar. É o título dessa mensagem de hoje, a mensagem número 2, não é isso? Então, diz assim a palavra, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Fique bem atento, que é para a palavra penetrar bem no seu coração, pela fé, que você receba essa palavra que é viva e eficaz e que ela possa fazer uma grande diferença, e ela vai fazer, porque ela tem esse poder de fazer uma grande diferença na nossa vida, de nos dar aquilo que o Senhor vem nos trazer, a salvação, a vida eterna, porque Ele é a palavra de vida eterna. Cristo é a palavra de vida eterna. Diz assim, Evangelho de João capítulo 1, do verso 1 ao 3, e vamos ler Evangelho de João capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Capítulo 3, do verso 16 ao 21, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai eterno, justo e santo, te damos graças e glórias neste dia abençoado que o Senhor fez, para que nós nos alegremos na tua presença e possamos, debaixo da tua unção, do teu amor, da tua sabedoria, da luz do Espírito Santo, a luz da tua palavra, transmitir a palavra que o Senhor quer comunicar à tua igreja hoje, e que por esta palavra corações sejam alcançados, vidas sejam libertas e salvas pelo poder que há no Senhor de trazer vida, de ressuscitar vidas, de nos fazer uma nova criatura em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Jesus te ama para te salvar. Você já reivindicou alguma coisa para você? Algo que você queira reaver, que você reivindica, que você diz que
é seu, que você é proprietário daquilo, que aquilo lhe pertence? Você crê no que Jesus Cristo disse? Você crê no que ele fez? Você crê em quem ele é? Porque se você crê, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não crê nisso, no que ele fez, no que ele disse e quem ele é, hoje nós estaremos aqui para trazer à luz da palavra esses aspectos da salvação. Porque como eu já disse e repito, e vou dizer muitas vezes nessa palavra, porque eu quero bater nessa tecla. Jesus te ama para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tem uma preocupação, e a maior preocupação dele, quando veio a este mundo, a sua manifestação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, tem um propósito: trazer a salvação. E o que é a salvação? O que foi que Jesus Cristo, ele reivindicou? E Jesus Cristo, a palavra diz que ele é o Filho de Deus, que ele é um com o Pai, coeterno, coexistente, co-substancial. Você vê que eu li o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifestou. Tomou forma humana, a palavra viva, a palavra de vida eterna. Ele disse, uma vez ele perguntou aos seus apóstolos, ele disse, que dizeis que eu sou? Aí alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é o profeta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomado por revelação, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ele respondeu, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, ele, a rocha, Cristo, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Cristo, sendo Criador, sendo Senhor, ele reivindica o quê? A posse da sua criação, porque a morte entrou no mundo pela desobediência e o mal também teve legalidade sobre aquilo que não é seu. E Cristo vem e ele, para isso se levantou o Filho de Deus. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Para isso se levantou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Cristo veio, venceu a morte e venceu o pecado, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo. Todos nós já nascemos condenados. É um estado de condenação, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que ele diz, aquele que não crê já está condenado. Não é que ele vai ser, já é um estado espiritual de todos nós que nascemos no primeiro Adão, que é aqui da terra. Mas Cristo, o segundo Adão, é do céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Cristo veio aqui, ele não reivindicou ser um líder religioso, ele não reivindicou ser um coach, ele não reivindicou ser um sábio, ele não reivindicou ser um papa, ele não reivindicou ser um político, ele não reivindicou ser um anjo, ele não reivindicou ser um revolucionário, ele não reivindicou ser um filósofo, ele não reivindicou ser um ET. Tem alguns que reivindicam essas coisas, mas ele não reivindicou nada disso. Entendeu? Ele reivindicou que ele é o quê? Ele é o Salvador do mundo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, que outrora falou Deus através dos seus servos, os profetas, mas nos últimos dias tem nos falado através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque ele também fez o mundo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo poder da sua palavra, porque ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, ele reivindicou ser o Salvador do mundo. Entendeu? Por quê? Por que a salvação é tão importante? Olha, religião não salva. Religião não salva, certo? Buda, o criador do budismo, ele nunca reivindicou
ser salvador de ninguém, que iria salvar ninguém. Confúcio não salva ninguém. Nunca ele reivindicou esse direito por autoridade, por ser proprietário, por ter feito, por ter criado, por ser senhor. Não, ele não tem essa autoridade. Allan Kardec também não tem essa autoridade. Ele nunca reivindicou que a doutrina dele iria nos salvar, que a pessoa dele iria nos salvar. É só um círculo vicioso que não sai do lugar, e que nem existe biblicamente falando, porque é um abismo que separa os vivos dos mortos, e os mortos não podem se comunicar com os vivos. Isso está claro naquela parábola do Lázaro, do rico e do pobre. Então, Maomé também não reivindicou ser salvador. O Papa, nenhum Papa tem essa reivindicação de ser salvador de nada, nem de ninguém. Maria disse, Maria não é salvadora de ninguém. Maria não pode ser idolatrada, Maria não pode interceder por nós, porque ela é apenas o quê? A mãe do Filho de Deus humano, agraciada, cheia da graça. Mas ela disse, olha, eu me alegro em meu Deus, meu Salvador, meu Senhor. Então, ela própria chamou Jesus Cristo, o Filho eterno, coeterno com o Pai, que existia antes de todas as coisas, porque ele tem existência em si mesmo, ele não existe, ele é. E ela disse, ele é o meu Senhor, o meu Salvador, porque ela entendia que ela estava sendo um instrumento para a obra da salvação, a obra da formação da igreja, o plano de Deus em construir um corpo no qual o seu Filho unigênito é o cabeça. Então, anjo nenhum reivindicou, nem Satanás, um anjo caído, reivindicou que salva ninguém. Muito pelo contrário, ele é o príncipe da morte. Filosofia também não salva ninguém. É isso? Nem conhecimento. E muito menos você. Eu acho que você nunca reivindicou ser salvador de ninguém, nem você diz que pode salvar-se a si próprio, porque você não fez você mesmo. Mas Deus disse que nos fez a sua imagem e semelhança. Deus, ele criou junto com o Filho e o Espírito Santo, criou todas as coisas. E por misericórdia, ele enviou o Filho dele. Tomou forma humana para nos salvar, pagar o preço da nossa vida, da nossa morte na cruz e da nossa ressurreição. Porque nele nós morremos, nós também também ressuscitamos e temos vida nele, pelo seu Espírito que habita em nós, se nós assim cremos nele. Louvado seja o nome dele, porque Jesus te ama para te salvar. Esse é o propósito maior. Jesus, ele veio trazer ao mundo a luz, a salvação, a graça, o perdão, a ponte que nos realinha de novo com Deus, nos faz um com o Pai de novo, porque nós estávamos separados, mortos nos nossos delitos e pecados. Então, por que Jesus Cristo vem e ele reivindica ser o Salvador do mundo? Ele diz, olha, eu sou. Isso aqui é uma reivindicação, e ele tem autoridade para fazer essa reivindicação, porque naquilo que ele disse, naquilo que ele fez, em quem ele é, ele confirma as suas palavras, tendo toda a história como testemunho real e vivo de tudo o que ele fez, faz, está fazendo e vai fazer até o fim, porque ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Então, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Senhor e Criador de todas as coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nele nós temos vida. Nele nós somos com ele um corpo. O seu corpo, a igreja. Então, por que Jesus ele enfatiza tanto na questão da salvação? Porque a morte entrou no mundo. Então, cronologicamente falando, Deus não está preso ao tempo, mas nós estamos. Nós nascemos, estamos vivendo e vamos morrer.
Mas ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É amor, é graça na nossa direção, é salvação. Porque para que houvesse a graça, Cristo teve que cumprir a lei, teve que ser perfeito, teve que ser um sacrifício perfeito. E no terceiro dia, o mundo foi iluminado com a ressurreição, com a vida dele que traz vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que ele se preocupa tanto na questão da nossa salvação? Porque nós estamos mortos espirituais, mas ele ressurge e pelo seu Espírito nos dá vida. Porque do jeito que existe vida, existe a morte. Do jeito que existe a salvação, também existe a condenação. Foi que diz, todo aquele que crê em mim será salvo. O que não crê já está condenado. Do jeito que existe o céu, também existe o inferno. A verdade precisa ser dita. Então, se existe tudo, a morte, a vida e a morte, a condenação e a salvação, o inferno e o céu, existe um Deus que quer te dar vida, quer te dar salvação e quer te levar para o céu. Você escolhe, você decide, você tem o poder de escolher vida ou morte, salvação ou condenação, céu e inferno, esse poder está nas tuas mãos. O que é que eu preciso? Você precisa crer. Você precisa crer no que ele disse, no que ele fez, em quem ele é. Está aqui, tudo que ele reivindica ser, realmente ele é, porque ele tem um testemunho histórico. E o próprio pai disse, no batismo dele, o pai disse, ó, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quais são as vozes que você está ouvindo? A mentira ou a verdade? Não acredite na mentira, acredite na verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então esta era a palavra para hoje, para iluminar, para salvar. Há mais de 2000 anos Jesus vem falando palavras de vida eterna, porque Jesus te ama para te salvar. Então eu faço votos que você não escolha a espada da lei. Eu faço votos que você escolha a vida, escolha a graça, escolha o perdão, escolha Cristo, escolha a salvação. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus, se você estiver doente, que você receba a cura. Se você estiver preso, escravo de alguma coisa que te escraviza, que você seja liberto. Se você estiver em escuridão, que o Senhor te dê a luz, que te ilumine, que resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que renove em ti a fé, a esperança e o amor do Salvador do mundo. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz, hoje e sempre.